Toki era um perdedor feio e solitário que viu um ninja espionando à distância e era perseguido todos os dias por uma misteriosa garota ninja chamada Kusetsu. No entanto, Itoki decidiu fugir dela e começou a fazer parkour pela cidade. E quando Trakikon apareceu para buscar sua próxima vítima de Isekai, Itoki cometeu o maior tabu dos animes. Ele deu mortal por cima do caminhão para escapar de seu destino. Na manhã seguinte, Kusetsu estava de volta, seguindo-o. Mas, quando ele chegou ao seu armário na escola, encontrou uma carta de amor dentro. Pelo resto do dia, ele não conseguia parar de pensar na carta até que conheceu a garota. Ela se apresentou como Satomi. Quando Itoki tentou se apresentar, ela disse que já o conhecia e que o achava o cara mais legal por ter dado mortal por cima de um caminhão. Então, ela o convidou para ir à sua casa, já que seus pais não estariam lá. Dentro do quarto, Itoki olhou ao redor, desconfortável, mas Satomi entrou com uma bebida para os dois e começou a tirar a roupa, deixando Itoki em pânico. Ela o forçou a deitar-se, implorando para que ele desenvolvesse o enredo com ela. Mas, quando ela se aproximou para beijá-lo, nosso herói vacilou e decidiu permanecer para sempre como um protagonista de anime. No entanto, enquanto olhava ao redor do quarto, esperando que ela estivesse apenas brincando, ele espiou debaixo da cama e viu dois olhos brilhantes em um traje de ninja encarando. Ao se assustar e cair para trás, seu rosto foi cortado por uma faca, e 3 ninjas invadiram o quarto. Com Satomi tentando cortar sua garganta, uma faca voou para dentro do quarto, explodindo em uma bomba de fumaça. Kusetsu apareceu em meio à fumaça, puxando Itoki com ela. Enquanto lutava contra os ninjas, ela o jogou pela janela. Por sorte, ele caiu em um toldo e foi resgatado por uma mulher. Enquanto o carro acelerava, Itoki começou a gritar, mas a mulher lhe disse para ficar em silêncio. Ela era Hihao e trabalhava com a mãe de Itoki na loja. Depois de perceber quem eram elas, Itoki ficou se perguntando para onde estavam indo, e Hihao mencionou um lugar longe da cidade. No entanto, um jipe apareceu no caminho deles. Enquanto dirigiam em alta velocidade, o jipe jogou poeira no para-brisa e espalhou pregos na estrada, fazendo-os bater contra a parede. Quando Itoki acordou, Hihao o puxou para fora do carro e disse para ele voltar pelo caminho de onde vieram. Enquanto ela lutava contra as forças inimigas, Itoki começou a correr, se perguntando como tinha se metido naquela confusão. Depois de correr o dia e a noite inteiros, ele percebeu que estava perdido e não conseguia encontrar o caminho de volta. De repente, as luzes da rua e de toda a cidade se apagaram, deixando Itoki vagando na escuridão. Por sorte, um policial apareceu atrás dele. Quando Itoki tentou contar sua história, um ninja apareceu atrás do policial e cortou sua garganta. Horrorizado, Itoki começou a recuar, mas esbarrou em outro ninja, que o lançou contra uma parede. Amarrado e amordaçado, ele fechou os olhos, pronto para desistir. No entanto, Takazada apareceu diante deles, fumando um cigarro. Quando ameaçou decapitar o policial morto, o homem se levantou rapidamente, ele também era um deles. As luzes da rua voltaram a acender, e, em um piscar de olhos, Takazada apareceu ao lado de Itoki. Os ninjas recuaram com medo, mas logo avançaram contra ele, que se transformou em um ninja por conta própria. Chegou e instruiu todos a se prepararem para o exame de admissão. Itoki, ainda sobrecarregado com tudo, observava nervosamente seus concorrentes, muitos dos quais já pareciam habilidosos e confiantes. O professor explicou que o exame testaria suas habilidades físicas, furtividade e capacidade de resolver problemas, características essenciais para qualquer ninja. Takazada, com seu sarcasmo de sempre, sussurrou para Itoki que, se ele falhasse, já poderiam começar a preparar seu funeral. Kusetsu, por outro lado, permaneceu em silêncio, mas observava atentamente. A primeira parte do exame exigia que os candidatos navegassem por um complexo percurso de obstáculos cheio de armadilhas e inimigos ocultos. Apesar de suas dúvidas, Itoki confiou em suas habilidades naturais de agilidade adquiridas no parkour, conseguindo evitar a maioria das armadilhas, embora não sem cometer alguns erros desajeitados. Durante o teste, um dos examinados tentou sabotá-lo, mas Kusetsu, na área de observação, lançou um olhar tão intenso que o agressor recuou. Enquanto isso, Itoki lutava para acompanhar os outros, mas continuou em frente, determinado a não decepcionar sua mãe ou sua vila. À medida que o exame avançava, Itoki começou a compreender o peso de sua responsabilidade e o perigo que enfrentava vindo do clã Kuga. Apesar da pressão, ele percebeu que, se quisesse proteger seus entes queridos e descobrir a verdade sobre a morte de seu pai, não tinha escolha a não ser se tornar mais forte. Ao final do exame, Itoki estava exausto, mas aliviado por ter sobrevivido.
O professor anunciou que os resultados seriam revelados em breve, deixando Itoki se perguntando se ele tinha feito o suficiente para passar e começar oficialmente sua vida como ninja. Enquanto isso, de volta à cabana misteriosa, Satomi e o Homem Estranho já estavam fazendo novos planos. Com a informação de que Itoki estava entrando na escola ninja, eles sabiam que a próxima oportunidade de atacá-lo estava se aproximando e desta vez, não falhariam. A jornada de Itoki como herdeiro do clã Iga estava apenas começando, e as ameaças ao seu redor estavam longe de acabar. Ele para ter mais cuidado, já que a escola estava cheia de alunos duros e competitivos. Ela se apresentou como Kirei e parecia amigável, embora um pouco misteriosa. Itoki agradeceu pela ajuda, ainda sobrecarregado com o mundo incomum em que havia sido jogado. Enquanto caminhavam juntos, Kirei explicou que a escola não era apenas um lugar de aprendizado, também era um campo de batalha onde os clãs ninja competiam pela supremacia. Os alunos eram constantemente testados em suas habilidades, e qualquer um que demonstrasse fraqueza poderia se tornar um alvo. Isso só deixou Itoki ainda mais ansioso sobre sua capacidade de sobreviver. Enquanto isso, Kusetsu reapareceu silenciosamente atrás dele, lançando um olhar desconfiado para Kirei. Itoki, alheio à tensão entre as duas garotas, estava apenas aliviado por ter mais alguém cuidando dele. Mais tarde naquele dia, os alunos foram reunidos para uma orientação, onde o diretor os deu as boas-vindas e alertou que o propósito da escola era treinar a próxima geração de ninjas de elite. Apenas aqueles que se mostrassem dignos sobreviveriam ao treinamento rigoroso e se formariam. Quando o discurso terminou, Itoki percebeu que sua jornada estava apenas começando e que, se quisesse proteger sua mãe e sua vila do clã Kuga, teria que abraçar sua nova vida como ninja, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Mas, nas sombras, Satomi e as figuras misteriosas que tentaram eliminá-lo ainda estavam planejando seu próximo movimento, esperando pela oportunidade perfeita para atacar novamente. Os dias de Itoki como um garoto comum haviam acabado agora. Ele estava em um caminho que decidiria o destino do clã Iga e seu próprio futuro. Mas o líder antecipou seu movimento e o derrubou, fazendo-o cair no chão com força. Apesar da dor, Itoki se recusou a desistir. Lembrando-se das palavras de Kusetsu sobre sobrevivência, ele se levantou novamente e avançou mais uma vez. Desta vez, em vez de atacar de frente, ele usou sua agilidade para desviar dos golpes, surpreendendo os valentões com seus movimentos rápidos. Quando o líder tentou atacá-lo novamente, Itoki deslizou por baixo dele e pegou o prêmio roubado de Kairi. Com o prêmio em mãos, ele rapidamente se virou e correu de volta para Kairi, que ainda se recuperava no chão. Os valentões, furiosos com seu sucesso, começaram a persegui-lo, mas Ryoko apareceu das sombras, usando seu traje ninja para bloquear o caminho deles. "Corre, Itoki!" ela gritou, segurando os agressores. Sem hesitar, ele ajudou Kairi a se levantar, e juntos escaparam pela parte florestada da ilha. Quando finalmente estavam seguros, Kairi agradeceu em voz baixa, admitindo que ninguém jamais havia se levantado para defendê-la antes. Enquanto isso, Suzaku, frustrado por seu encontro anterior com Kusetsu, jurou para si mesmo que faria Itoki pagar pelos crimes de sua família. Sua obsessão por vingança se intensificou, e sua determinação em derrotar Itoki só crescia. De volta ao dormitório, Kusetsu repreendeu Itoki por arriscar sua vida por Kairi, mas, por trás de seu tom frio, havia um leve traço de preocupação. No entanto, Itoki se sentia orgulhoso por ter defendido alguém e garantiu a Kusetsu que não poderia simplesmente ficar parado enquanto outros sofriam. Quando o dia chegou ao fim, Itoki percebeu que, embora ainda estivesse longe de se tornar um ninja habilidoso, estava começando a entender o verdadeiro significado de coragem. Ele sabia que o caminho à sua frente estaria cheio de perigos, especialmente com Suzaku e o clã Kuga observando cada um de seus movimentos, mas estava mais determinado do que nunca a proteger seus amigos, sua família e sua vila. Porém, sem que ele soubesse, as ameaças nas sombras estavam ficando cada vez mais fortes. Satomi e as figuras misteriosas que falharam em eliminá-lo uma vez já estavam planejando seu próximo movimento, um que poderia mudar tudo. A jornada de Itoki como herdeiro do clã Iga estava apenas começando, e a batalha pela sobrevivência estava longe de acabar. Os alunos aguardavam ansiosamente os resultados do teste. Itoki se viu pensando profundamente sobre os eventos dos últimos dias. Sua vida estava indo mais rápido do que ele conseguia acompanhar, e ele não tinha certeza se realmente estava preparado para o papel que estava sendo forçado a assumir. Ele não estava pronto para liderar um clã, e muito menos para navegar no perigoso mundo dos ninjas. Na sala de aula, Ryoko percebeu a inquietação de Itoki e se aproximou dele durante o intervalo. Ela o tranquilizou, dizendo que, embora os desafios parecessem esmagadores, ele não estava sozinho.
Eles estavam todos juntos nisso, e ajudariam ele a passar por tudo, assim como ele tinha ajudado Kairi. Isso deu um pouco de conforto a Itoki, mas ainda assim ele tinha dúvidas sobre suas habilidades. Na tarde seguinte, a professora convocou todos os alunos para uma prova surpresa. Este teste era diferente de tudo que eles tinham enfrentado antes. Ele testaria a capacidade deles de trabalhar em equipe, usar suas habilidades de ninja em cenários do mundo real e enfrentar os perigos que os aguardavam. Quando os alunos se alinharam, a professora entregou a cada um deles uma tarefa especial. A missão de Itoki era infiltrar-se em uma área altamente vigiada no campus e recuperar um item escondido. Seu coração disparou ao perceber que ele teria que contar com seus recém-feitos amigos e seus próprios instintos para conseguir. Ele não sabia se estava pronto, mas não tinha outra escolha senão seguir em frente. Com Kusetsu ao seu lado e Ryoko guiando sua estratégia, Itoki avançou pela instalação, usando as técnicas que aprenderá até ali. No entanto, o teste não seria fácil. À medida que avançavam, encontraram vários obstáculos e armadilhas projetadas para testar seus limites. Em um momento, ficaram encurralados por um grupo de alunos do clã Kuga, incluindo Suzaku, que zombou de Itoki, afirmando que ele não era digno de sua posição. Suzaku desafiou Itoki para uma luta, e a tensão no ar era palpável. Mas Itoki, embora com medo, se recusou a desistir. Com um suspiro profundo, ele se preparou para o que certamente seria o desafio mais difícil de sua vida. Ele sabia que não se tratava apenas de passar no teste, era sobre provar para si mesmo que era capaz de mais do que imaginava. À medida que a confrontação começava, Itoki se viu confiando no apoio de seus amigos e usando as habilidades que aprenderá para enganar e superar o grupo de Suzaku. No final, ele conseguiu recuperar o item escondido e completar o teste, surpreendendo até a si mesmo. Embora exausto, Itoki sentiu uma sensação de realização como nunca antes. Ele não tinha certeza se estava totalmente pronto para ser o líder do clã Iga, mas pela primeira vez, ele sentiu que estava no caminho certo. Sua jornada estava longe de acabar, e ele sabia que os desafios só ficariam mais difíceis. Mas também sabia que, com a ajuda de seus amigos, poderia enfrentar qualquer coisa que aparecesse em seu caminho. E enquanto olhava ao redor para seus companheiros Kairi, Ryoko, Kusetsu e até os outros alunos, ele percebeu que todos estavam lutando pelo mesmo objetivo: sobreviver, proteger uns aos outros e manter seu clã seguro contra as ameaças iminentes do clã Kuga. Enquanto se preparavam para o teste, descobriram que as respostas estavam completamente erradas e estavam basicamente em apuros. Após o teste, Imura e sua gangue riram deles, pois haviam trocado as respostas no cofre antes de chegarem. No dia seguinte, Itoki e seus amigos começaram a limpar a escola como punição por falharem no teste, mas Kusetsu de repente o puxou para o lado e lhe disse que havia um traidor entre eles, que estava trabalhando com Suzaku e seus amigos, e havia trocado as respostas no cofre para atrapalhá-los. Ao ouvir essas palavras, Itoki começou a olhar as faces de todos, chocado. No dia seguinte, na aula, a professora falou sobre o exame que teriam nas semanas seguintes, que envolvia atividades extremas que poderiam levar à morte. Itoki percebeu o que as palavras dela significavam e imediatamente ficou assustado. Após a aula, ele se perguntou se poderia faltar ao exame, já que mais da metade dos alunos estava tentando eliminá-lo. Mas Ryoko lhe disse que ele seria expulso da escola por ser um fraco nojento. Enquanto caminhavam pelo corredor, Itoki e Kusetsu deram de cara com Suzaku, que prometeu matá-lo no exame, mas eles apenas o encararam enquanto ele se afastava. Na noite seguinte, no dormitório, quando seus amigos decidiram criar um plano para o exame, Itoki lhes disse que ia para a cama. Com um espião no meio deles, todos os planos basicamente iriam por água abaixo. No entanto, enquanto Itoki e Kusetsu estavam indo embora, Kairi correu até ele e lhe entregou uma máscara especial que mudaria seu rosto sempre que ele quisesse. Ela achou que ele iria precisar dela no exame e a forçou em suas mãos, mesmo depois de ele ter recusado. Quando Itoki e Kusetsu entraram em seu quarto, ela disse que iria aniquilar Suzaku durante o exame. Mas Itoki estava preocupado que fosse perigoso demais para ela. No entanto, quando ela se mostrou determinada a cumprir seu dever, lembrando de que era sua protetora, ele saiu rapidamente do quarto. Naquela noite, enquanto caminhava pela rua, Itoki encontrou o mestre, que o convidou para um chá. Eles beberam no topo de um prédio. O mestre começou a contar sobre seu pai. Ele o havia conhecido muitos anos antes e achava que Itoki era muito parecido com ele. No entanto, Itoki não estava com paciência para uma conversa, então agradeceu pelo chá e foi embora. No dia seguinte, enquanto Itoki procurava Kusetsu, ela saltou de uma árvore diante dele e lhe pediu para roubar o núcleo de seu traje.
Quando ele se lançou contra ela, ela desviou, mas ele foi novamente em sua direção e acabou sendo derrubado no chão. Kusetsu achava que ele não tinha habilidade nenhuma e desafiou a roubar o núcleo de seu traje, já que ele era muito fraco para fazer isso. Então ele começou a correr, como Kusetsu havia instruído. Após o treino, Kusetsu mostrou a Itoki um mapa, explicando os planos para o exame e desenhando um círculo ao redor do local. Quando terminou, ela amassou o papel e o jogou no lixo antes de puxá-lo para fora. Quando o dia chegou, os estudantes aguardaram em antigos edifícios abandonados até que um grande som fosse ouvido, sinalizando o início do exame. Kusetsu começou a correr para fora e logo um grupo de Kova-ninja chegou, procurando por Itoki. Eles arrombaram a porta, mas, ao entrarem, foram atingidos por um gás potente e começaram a desmaiar. Itoki e Kusetsu haviam preparado a armadilha e ficaram satisfeitos com o andamento de seus planos. Com apenas um sobrevivente, Itoki o confrontou e percebeu que ele era o espião do grupo, que os havia levado até ali através do mapa que Kusetsu jogou fora. No entanto, o espião logo começou a se desculpar, mas não sabia o que fazer, pois estava começando a sentir pena dele. Após alguns minutos, Imura apareceu, à procura de Itoki, mas o garoto tentou se aproximar furtivamente. Quando ele tentou pegar a mão de Itoki, errou e foi derrubado no chão, quase sendo esfaqueado. Quando se levantou, a máscara que estava em seu rosto quebrou, revelando que ele era Itoki, disfarçado de outro garoto. No entanto, Imura começou a sorrir e, ao retirar sua própria máscara, revelou que era Suzaku o tempo todo. Enquanto isso, Kusetsu encontrou Suzaku sozinho, mas ele também começou a tirar sua máscara e revelou ser Imura. Aparentemente, eles haviam trocado de lugar enquanto fingiam ser um ao outro, e esperavam manter Kusetsu afastada de Suzaku. Os Kovanin atacaram Kusetsu, mas ela os bloqueou e os afastou, antes de utilizar o poder de seu núcleo, derrotando-os com golpes rápidos. Imura percebeu que não conseguiriam derrotá-la, então detonou uma bomba, explodindo tudo ao redor. Ao mesmo tempo, Itoki estava fugindo de Suzaku quando foi derrubado no chão e jogado para trás. Quando Itoki atirou um cane em Suzaku, ele o pegou e o cravou em sua perna, ferindo-o. Suzaku puxou para cima e deu um soco em seu rosto, mas logo começou a correr novamente. Suzaku seguiu atrás dele, faminto por vingança, e quase o esfaqueou enquanto Itoki caía entre as árvores e continuava correndo. Logo, Itoki foi derrubado no chão, um cane foi lançado em suas costas e o jovem perturbado sacou sua faca e saltou para atacá-lo. Porém, ele errou o golpe, e Itoki rolou para o lado, determinado a escapar. Ele acreditava que sua morte despertaria ainda mais desejo de vingança em Suzaku, então logo recomeçou a correr. No entanto, o jovem transtornado estava certo de que matar Itoki lhe traria uma paz estranha e que seu sangue seria bom para um ensopado, então ele continuou atrás dele. Itoki estava sem fôlego enquanto corria, assustado e exausto, mas quando Suzaku saltou sobre ele, Itoki criou fumaça e desapareceu. As lâminas começaram a voar em sua direção, mas Itoki as bloqueou. Aproveitando a distração de Suzaku, Itoki cortou seu núcleo. Com seu traje perdendo energia, Suzaku percebeu que era tarde demais para lutar. No entanto, Itoki não tinha intenção de matá-lo, e quando um som alto anunciou o fim do exame, Itoki desmaiou no chão. Vários dias depois, ele acordou em um hospital, com seus amigos olhando para ele, felizes por vê-lo vivo. Mas Kusetsu desmaiou imediatamente de exaustão, pois havia esperado o tempo todo ao lado de sua cama. Algumas semanas depois, eles visitaram a casa da família de Itoki para as festas, e Itoki mostrou a Ryoko e Kairi um quarto onde elas poderiam ficar. No entanto, assim que ele saiu, Kairi começou a bisbilhotar pela casa, procurando encontrar as armas secretas deles. Antes de invocar um pequeno pássaro. Um momento depois, o pássaro chegou à casa de Suzaku, revelando uma mensagem secreta de Kairi sobre a casa de Itoki. Enquanto isso, Itoki e sua família chegaram a um hospital para ver o marido de Ria, que estava inconsciente há vários anos depois de um acidente. Ele havia trabalhado para a mãe de Itoki como ninja no clã deles, e ela se sentia responsável pelo estado atual dele. Naquela noite, Itoki e sua mãe limparam um túmulo. Era onde seu pai estava enterrado, e eles vinham aqui todos os anos em homenagem à sua memória. E embora Itoki mal se lembrasse dele, ele pensava que ele devia ter sido um bom homem, já que todos falavam tão bem dele. Logo, a mãe de Itoki começou a contar-lhe sobre seu pai, que foi assassinado enquanto tentava proteger a vila dos invasores. Ela pensava que o clã Kuga era responsável, e esperava que Itoki não fosse morto como seu pai. No dia seguinte, Itoki e seus amigos chegaram à loja para comprar itens para a casa da família. No entanto, ele logo descobriu que todos eram ninjas do clã.
Mais tarde, naquele dia, quando chegaram ao rio, esperando pescar alguns peixes, Itoki viu as meninas em trajes deslumbrantes e começou a gaguejar ao vê-las. Kusetsu entrou na água e, ao avistar um peixe, jogou-o direto no balde de Itoki. Em poucos minutos, todos começaram a pescar. Enquanto pescavam, Kairi começou a contar a Itoki sobre seu clã, e que eles eram considerados irrelevantes por outros clãs, pois restavam apenas alguns deles e não tinham uma vila própria. Quando Itoki percebeu que ela estava começando a ficar triste, ele a incentivou a se sentir feliz consigo mesma. Afinal, ele não era metade do ninja que ela era. Logo, todos chegaram à casa da família com os baldes cheios, e enquanto se movimentavam com a comida, preparando um banquete, Takazada apareceu por trás de Itoki. Ele estava ausente há algum tempo e ficou feliz por voltar para casa novamente. E como era a primeira vez de Itoki no banquete, ele decidiu contar a ele como tudo começou. Depois que seu pai morreu, sua mãe tomou a difícil decisão de se tornar a nova líder do clã. Sua decisão salvou a vila de se desintegrar, e agora todos a amavam e morreriam por ela em batalha. Ele esperava que Itoki aprendesse com ela e fizesse filhos com Kusetsu. Naquela noite, enquanto desfrutavam do banquete, Takazada começou a cantar, tendo bebido demais. Então Kusetsu deu um tapa em sua cabeça, fazendo-o cair em um sono profundo. Itoki e Itoki começaram a sair da sala para uma conversa em outro lugar, então Kairi decidiu escutá-los. No entanto, um homem a impediu e começou a falar sobre Itoki, dizendo que ele achava que ela era a maior santa do mundo depois do Papa Francisco, e de alguma forma, suas palavras fizeram com que ela se arrependesse de seus pecados. Dentro da sala, Yumaka começou a contar a Itoki todos os seus segredos, e porque eles eram o clã mais poderoso do mundo. Ele explicou que eles foram escolhidos pelos deuses e que o pai de Itoki havia participado de uma missão sagrada para proteger a vila, razão pela qual foi alvo e assassinado. Quanto mais Yumaka falava, mais Itoki começou a entender o peso imenso de seu legado e a responsabilidade que ele agora carregava como o próximo líder do clã. Enquanto isso, Kairi, ainda do lado de fora da sala, refletia sobre a conversa e se perguntava sobre seu próprio futuro. Sempre lhe disseram que seu clã era insignificante, mas ouvir os elogios à família de Itoki e as expectativas colocadas sobre ele fez com que ela questionasse onde realmente se encaixava nesse mundo. À medida que a noite caía, a família se reuniu ao redor da mesa, e a atmosfera estava cheia de pensamentos não ditos. Kusetsu, que sempre fora uma protetora firme, parecia perdida em seus próprios pensamentos, enquanto Ryoko observava silenciosamente Itoki, sentindo o peso começando a cair sobre ele. O próprio Itoki estava em conflito, dividido entre querer viver uma vida de paz e a realidade de que estava sendo preparado para a liderança e, possivelmente, até para a batalha. Na manhã seguinte, quando todos se preparavam para partir, Itoki se encontrou novamente ao lado do túmulo de seu pai, pensando em tudo que sua mãe havia lhe dito. Ele estava cheio de um sentimento de dever, mas também de medo sobre o futuro. A ideia de possivelmente perder a vida da mesma forma que seu pai o havia feito o assombrava. No entanto, lá no fundo, ele sentia que não poderia deixar seu clã na mão. Quando o grupo voltou, Kairi alcançou Itoki e lhe deu um olhar breve, mas significativo. Havia uma compreensão silenciosa entre eles. Kairi sempre foi a forte e estoica, mas ela parecia suavizar enquanto considerava seu próprio caminho em relação à jornada de Itoki. A viagem de volta foi silenciosa, com cada pessoa perdida em seus pensamentos, sem saber o que os esperava seguir, mas cientes de que seus destinos estavam entrelaçados de maneiras que ainda não podiam compreender totalmente. Kusetsu hesitou por um momento, mantendo a faca na mão, mas algo nas palavras de Itoki parecia tocá-la. Ela vacilou por apenas um momento, então lentamente abaixou a faca. Não era perdão, mas talvez, apenas talvez, houvesse uma chance para ele depois de tudo. A tensão na sala estava palpável enquanto todos aguardavam o próximo movimento. Itoki acabará de declarar sua intenção de liderar, e agora o verdadeiro teste de sua coragem e liderança começaria. A partir desse ponto, a narrativa continua com Itoki decidindo se juntar aos seus aliados e confrontar as ameaças do clã Kuga. O jogo de poder entre os clãs ninja se intensifica, e ele será desafiado de maneiras que nunca imaginou. Ela havia se tornado sua única família. Kusetsu estava determinada a salvá-la daqueles filhos da P. E estava disposta a tomar a decisão sozinha se Itoki fosse fraco demais para isso. No entanto, Itoki decidiu se fortalecer, e, quando ela o soltou, ele começou a tossir. Logo depois, ele concordou em resgatar Yumaka. Essa decisão os lançaria em uma guerra contra o comitê. Enquanto isso, na base do clã Kuga, Suzaku chegou ao escritório do líder do clã, sendo informado por Kairi sobre os planos de resgatar Yumaka.
Ele achou que essa era a oportunidade perfeita para aniquilar todos na aldeia, já que Kusetsu e Takazada estavam fora para o resgate, e rapidamente declarou seu desejo de liderar o ataque. Na casa de Itoki, Kairi lhe contou sobre as notícias da cidade sobre um ataque que fazia todos correrem para casa. Mas eles não tinham ideia do que isso significava. Nesse momento, Kozo correu até eles, dizendo que o clã Kuga estava vindo para eliminar todos na aldeia e que as notícias na cidade eram apenas uma distração para o ataque iminente. Então, um momento depois, Rija abriu uma porta secreta na sala que os manteria momentaneamente seguros, e, com Kusetsu ausente, Itoki parecia estar em apuros. Enquanto isso, Kusetsu e Takazada chegaram à prisão para resgatar Yumaka, e depois de fingirem se perder, Kusetsu rapidamente colocou a segurança para dormir. Imediatamente, eles trocaram para seus trajes de ninja e correram pela prisão, antes que Kusetsu quebrasse a janela. Ela jogou uma bomba de fumaça enquanto os guardas da prisão avançavam contra eles, e ambos passaram pela segurança, bloqueando seus ataques e derrubando-os no chão. Logo, chegaram à cela de Yumaka, e depois de contar a ela que Itoki havia ordenado seu resgate, Kusetsu arrombou a porta. No entanto, assim que se apressaram para sair, encontraram os Escória e um novo grupo de segurança. Takazada disse para Kusetsu resgatar Yumaka, então ela causou a distração com a bomba de fumaça e desapareceu, enquanto Takazada perfurava os homens antes que pudessem correr atrás deles. Enquanto isso, na aldeia de Itoki, um ninja Egan tentou esfaquear um robô, mas outro veio voando em sua direção, e ele quase desviou, vendo saltar para longe. Enquanto outro lutador enfrentava dois bots, um saltou por trás dele e perfurou seu joelho, mas ele o esfaqueou. Outro voou em sua direção com kunai, mas parou e começou a saltar de volta para a escuridão, antes de matar o último robô. Na casa de Itoki, descobriram que o clã Kuga estava lutando contra os ninjas Egan com robôs. Os inimigos eram infinitos, e Reia pensava que era apenas uma questão de tempo até que os robôs quebrassem sua defesa e encontrassem seu caminho até dentro. Itoki sugeriu retirar todos para a casa da família, mas Reia achava que isso seria um tiro no próprio pé. Enquanto se perguntavam por que os robôs não estavam atacando com todas as suas forças, Kairi pediu para ver um dos robôs. Um momento depois, Sun colocou um robô no chão diante deles, e Realco começou a desparafusar. Quando ela terminou, descobriu que os robôs estavam com a bateria baixa e só poderiam funcionar por meia hora. Itoki percebeu que destruir os malditos carregadores era a única forma de vencer a batalha. Assim que Reia localizou a posição dos carregadores, ele decidiu correr o risco de destruí-los. Realco decidiu segui-lo, já que seu pai tinha criado os robôs. Kairi, no entanto, lhes disse que não iria com eles, pois precisava fazer o papel de espiã para Suzaku. Enquanto isso, na prisão, Takazada havia exterminado toda a segurança e estava prestes a matar Genji, mas outra equipe do comitê chegou, liderada por um novo oficial, Shione. Ela tinha trabalhado com Ayato antes do assassinato dele e descobriu que Genji o matou. Ela ordenou que sua equipe o prendesse, mas quando dois dos homens partiram para atacá-lo, ele agarrou suas mãos no ar, determinado a não ser pego. No entanto, Takazada o pegou por trás e o pôs para dormir. Antes de se afastar, ao mesmo tempo, Kusetsu e Yumaka chegaram a uma montanha e descobriram que a aldeia estava sendo atacada pelo clã Kuga. Quando Kusetsu achou que seria melhor ficarem fora do caminho, Yumaka disse que queria lutar pela aldeia. Enquanto isso, dentro da aldeia, Itoki e Realco encontraram os carregadores, e Itoki sugeriu que os destruíssem naquele momento. Com a maioria das forças Kuga fora naquele momento, ele pensou que aquela era a única chance de destruir aqueles filhos da P. Então, Realco lhe entregou as bombas que ela fez. Essas bombas seriam capazes de destruir tudo. Eles pensaram em colocar as bombas nos carregadores, mas agora se perguntavam como chegariam perto o suficiente sem serem notados. Então, Realco decidiu mostrar a ele uma bomba que desligaria os robôs por alguns segundos. Quando estavam prontos, Itoki correu da moita em direção às máquinas, e Realco jogou a bomba, fazendo os robôs pararem instantaneamente. Logo, Itoki foi derrubado por Suzaku, que estava decidido a destruí-lo como no exame. Imediatamente, Itoki lançou um disco no ar, e Realco derrubou Suzaku enquanto ele começava a correr novamente, tentando colocar a bomba no carregador. No entanto, os robôs todos se reanimaram e o pegaram imediatamente, junto com Realco. Uma das máquinas pegou a bomba dele e, de repente, correu em direção ao carregador, mas Itoki correu atrás dela. Quando ele a derrubou no chão, descobriu que a bomba já estava no carregador. Aproveitando sua chance, Itoki dirigiu o disco, que colidiu com a bomba, explodindo tudo em seu caminho. Momentos depois, Realco ajudou Itoki a se levantar,
enquanto tentavam sair, ele voltou até a pessoa caída no chão. Quando a máscara dela quebrou, descobriram que era Kairi. Ela tinha fingido ser um robô e ajudado a colocar a bomba no carregador como uma forma de ajudá-los por sua traição. Quando os robôs começaram a se reanimar, Itoki carregou Kairi nos braços e começou a correr. Na casa de Itoki, Yumaka e Kusetsu chegaram, felizes por vê-lo vivo. Todos estavam seguros. Mas de repente, Kusetsu começou a se mover, gritando como se estivesse com uma dor terrível. Em pouco tempo, ela colocou uma kunai na garganta de Yumaka, ameaçando matá-la, e exigindo saber onde estava escondido o núcleo secreto deles. Ela levou Yumaka para o seu quarto, empurrou-a para o chão, e seus olhos brilharam como se ela estivesse possuída por algum espírito maligno. Ela apontou a kunai para Yumaka, mas Yumaka permaneceu corajosa diante dela e levou um corte no rosto. No entanto, ela se aproximou dela, colocou a kunai de lado e tirou a máscara de Kusetsu, percebendo que ela estava mordendo forte o lábio, lutando para se livrar do controle sobre sua mente. Yumaka achou que algo estranho estava acontecendo com ela, mas todos pensaram que Kusetsu era outra espiã e traidora do clã Kuga. Enquanto Yumaka segurava, Kusetsu começou a gritar novamente, lutando para retomar o controle sobre sua mente e tentando chamar sua mãe. De repente, ela caiu, e Yumaka correu até ela. Mas quando tentou acordá-la, Kusetsu a esfaqueou com a kunai, matando-a no local. Itoki e seus amigos chegaram. Enquanto ele corria pela casa gritando por sua mãe, encontrou-a caída no chão e correu até ela, mas já era tarde. Imediatamente, Kozo derrubou Kusetsu, perguntando por que ela matou Yumaka, mas a garota não pôde responder, pois não sabia o que havia acontecido com ela. Logo, Takazada entrou correndo, chocado ao encontrar Yumaka morta, e enquanto assistia Itoki chorando por sua mãe, ele pensou que seu maior medo havia se concretizado. No dia seguinte, Reiya disse a Itoki que ele deveria assumir toda a responsabilidade de ser o líder do clã. Com Yumaka morta, os habitantes da aldeia estavam esperando sua decisão sobre a guerra contra o clã Kuga. No entanto, Itoki só conseguia se lembrar de como sua mãe havia morrido, de como os aldeões tentaram salvá-la, e de como sua frustração o levou a gritar com Takazada. Naquela noite, com todos reunidos, Itoki colocou seu polegar no contrato e se tornou o verdadeiro líder do clã. No entanto, ele não estava feliz, e enquanto os aldeões começavam a exigir retaliação contra o clã Kuga, ele apenas os encarava. Um aldeão pensou que Kusetsu fosse a maior traidora do mundo por matar Yumaka e merecia ter a cabeça cortada como um peixe, mas Itoki ficou aterrorizado só de pensar nisso. Ela havia sido sua protetora por vários anos e o salvado de problemas mais vezes do que ele conseguia lembrar. Logo, os aldeões começaram a sugerir uma guerra total contra o clã Kuga, querendo aniquilá-los como se fossem um saco de merda. Mas Itoki estava com medo demais para decidir, então pediu outra reunião depois que sua mãe fosse enterrada. Alguns dias depois, Realco e Kairi disseram a ele que estavam voltando para casa, mas enquanto Itoki pensava em não vê-las novamente, ele sabia que ficaria muito sozinho. No dia seguinte, quando estavam saindo, Realco disse a ele para proteger Kusetsu, pois estava convencida de que algum experimento estranho aconteceu na mente dela. No entanto, Itoki não tinha certeza de que conseguiria salvá-la de seu destino. Quando elas partiram, Takazada convocou Itoki para dentro e o levou até uma casa separada, onde ele encontrou Kusetsu amarrada. Takazada disse a ele que ela estava tentando se aniquilar desde que recuperou o controle. Enquanto isso, na aldeia, Itoki continuava a lutar com sua decisão. Apesar de ter sido informado por Shione que o clã Kuva não estava disposto a compartilhar os recursos e que ameaçavam atacar novamente pela chave secreta, ele ainda hesitava. Ele não queria levar a aldeia para uma guerra, mas sua lealdade aos desejos de sua mãe e ao povo da aldeia pesava muito sobre ele. Mais tarde, Kusetsu, que vinha lidando com a verdade sobre seu passado e a realização de que seu pai era o líder do clã Kuva, começou a entender o peso de suas ações. Embora tivesse sido manipulada por anos, ela teve que aceitar a responsabilidade pelo papel que desempenhou em seu próprio destino e na tragédia que aconteceu com Yumaka. À medida que a tensão na aldeia chegava ao seu ponto máximo, Itoki finalmente tomou uma decisão. Com Ryoko e Kairi liderando o ataque, a aldeia lutaria de volta, mas apenas depois de esgotar todas as possibilidades de paz. O clã Kuva não deixou outra escolha. Quando Itoki preparou suas forças, ele sabia que a batalha à frente seria sua última chance de sobrevivência, permitindo que Itoki escapasse para a segurança. Mas enquanto eles fugiam, mais robôs apareceram, e o confronto se intensificou. Itoki, já exausto, sabia que a batalha estava longe de terminar. Com o poder do traje quase esgotado, ele se viu em uma situação desesperadora, mas não estava disposto a desistir.
Kusetsu, que havia sido a primeira a se levantar contra a força opressiva do clã Kuva, agora lutava ao lado de Utoki Takazada, determinada a dar sua última contribuição. Ela sabia que sua luta não era apenas pela sobrevivência, mas pela redenção por tudo o que havia feito, incluindo sua traição e a morte de Umaka. Seu coração estava pesado, mas sua lealdade à família e ao clã Iga mantinha firme. Enquanto isso, Realco e Kairi continuavam a lutar contra os robôs que cercavam o grupo. Realco, com seu estilo ágil e habilidoso, destruía as máquinas uma por uma, enquanto Kairi, após sua confissão de traição, se redimia lutando com mais força do que nunca. Ela sabia que precisava corrigir seus erros e ajudar Utoki a levar a luta até o fim. No auge do confronto, Utoki teve um momento de reflexão enquanto olhava para o futuro de sua aldeia. Sabia que a batalha estava longe de ser vencida e que, independentemente das vitórias no campo de batalha, ele teria que tomar decisões difíceis para salvar o que restava do clã Iga e da vila. Ele sentiu que a luta pela sobrevivência não era apenas uma questão de destruir os inimigos, mas também de resgatar o que restava de sua honra e das lições de sua mãe. Mas o clã Kuva não era fácil de derrotar, e os próximos dias prometiam mais desafios. Mesmo com a batalha vista, Utoki sabia que a verdadeira luta seria pela liderança e pelo futuro do clã Iga, agora sem Umaka para guiá-los. Kusetsu e os outros estavam dispostos a lutar ao lado dele até o fim, cientes de que não haveria mais volta. Essa guerra, no entanto, seria um teste para todos. Os sacrifícios feitos até aquele ponto eram apenas o começo, e a linha entre sobrevivência e destruição era mais tênue do que nunca. Aqui está a tradução do texto para o português. Parte 1. E de repente, Kusetsu começou a se mover, gritando como se estivesse em uma dor terrível. Logo, ela segurou uma kunai contra a garganta de Umaka, ameaçando matá-la e exigindo saber onde estava escondido o núcleo secreto deles. Ela levou Umaka até seu quarto e a empurrou para o chão, com seus olhos brilhando como se estivesse possuída por algum espírito maligno. Ela apontou a kunai para Umaka, mas ela ficou firme diante dela e levou um corte no rosto. No entanto, Umaka se aproximou dela, colocou a kunai de lado e tirou a máscara de Kusetsu, percebendo que ela estava mordendo o lábio com força, lutando para se libertar do controle sobre sua mente. Umaka achou que algo estranho estava acontecendo com ela, mas todos pensavam que ela era mais uma espiã e traidora do clã Kuga. Enquanto Umaka segurava, Kusetsu começou a gritar novamente, lutando para recuperar o controle sobre sua mente e tentando chamar sua mãe. De repente, ela desmaiou, e Umaka correu para ajudá-la, mas quando tentou acordá-la, Kusetsu a esfaqueou com a kunai, matando-a instantaneamente. Utoki e seus amigos chegaram e, enquanto ele corria pela casa gritando por sua mãe, encontrou-a caída no chão e correu até ela, mas foi tarde demais. Imediatamente, Kozo derrubou Kusetsu, se perguntando por que ela matou Umaka, mas a garota não soube responder, já que não lembrava o que aconteceu. Logo, Takazada correu até lá, chocado ao ver Umaka morta e vendo Utoki chorando por sua mãe. Ele pensou que o seu maior medo finalmente havia se concretizado. No dia seguinte, Reia disse a Utoki que ele deveria assumir toda a responsabilidade de ser o líder do clã. Com Umaka morta, a vila esperava sua decisão sobre a guerra com o clã Kuga. No entanto, Utoki só conseguia se lembrar de como sua mãe morreu, de como os aldeões tentaram salvá-la e de como sua frustração o fez gritar com Takazada. Naquela noite, com todos reunidos, Utoki colocou o dedo no contrato e se tornou o verdadeiro líder do clã. No entanto, ele não estava feliz, e enquanto os aldeões começaram a exigir represálias contra o clã Kuga, ele apenas os olhou em silêncio. Um aldeão pensou que Kusetsu fosse a maior traidora do mundo por matar Umaka e merecia ter a cabeça cortada como peixe, mas Utoki ficou aterrorizado só de pensar nisso. Ela tinha sido sua protetora por vários anos e o salvou de encrenca mais vezes do que ele podia lembrar. Logo, os aldeões começaram a sugerir uma guerra total contra o clã Kuga e destruí-los como uma sacola de merda. Mas Utoki estava muito assustado para tomar uma decisão, então pediu mais uma reunião depois do enterro de sua mãe. Alguns dias depois, Realco e Kairi disseram a Utoki que estavam voltando para casa, mas enquanto Utoki pensava em nunca mais vê-las, ele sabia que ficaria muito sozinho. No dia seguinte, enquanto elas estavam indo embora, Realco disse a ele para proteger Kusetsu, pois estava convencida de que algum experimento estranho aconteceu em sua mente. No entanto, Utoki não tinha certeza de que poderia salvá-la de seu destino. Quando elas partiram, Takazada chamou Utoki e o levou até uma casa separada, onde ele encontrou Kusetsu amarrada. Takazada lhe disse que ela tinha tentado se matar, desde que recuperou o controle de sua mente. Ele decidiu perguntar o que ela lembrava, mas até ela mesma não sabia o que aconteceu.
Ela ouviu um barulho terrível dentro de sua cabeça que a fez perder o controle, mas pensava que fosse um pesadelo. Quando ela começou a chorar, pediu a Itoki para matá-la, mas Takazada lhe disse que ela era importante para eles. Logo, ele começou a contar que o pai de Kusetsu era o líder do clã Kuga e que ela foi hipnotizada quando era uma menina. Antes de ser abandonada na rua, o líder Kuga tinha esperado para espionar a Vila Eiga, tendo feito Yumaka adotá-la, e esperou vários anos antes de matá-la. Kusetsu se perguntou por que não foi expulsa todos esses anos. Então Takazada lhe disse que Yumaka amava como sua própria filha. Com essas palavras, Kusetsu começou a chorar e culpou-se pela morte de Yumaka, mas Takazada achava que alguém mais tinha se infiltrado na sala e a matou. Enquanto ela continuava chorando, Itoki a abraçou. Alguns dias depois, os aldeões compareceram ao enterro de Yumaka e, naquela noite, Itoki estava sozinho, olhando para sua fotografia. Logo, Suzaku apareceu atrás dele e começou a caminhar até o santuário dela. Enquanto prestava suas últimas homenagens, ele se perguntou se Itoki finalmente entendia sua dor. E enquanto começava a se afastar, ele o chamou de covarde. Então Itoki socou seu rosto. Mas Suzaku o atacou,